Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Saia do Aluguel na Flórida. Eu sou Jane Pietroni, corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos, e esse podcast é para você. Nós estamos na nossa série As 50 perguntas mais comuns de quem quer sair do aluguel. E esse é o terceiro episódio dessa série. Hoje nós vamos estar entendendo e as perguntas sobre financiamento, juros, tipos de hipoteca, como fazer ofertas inteligentes, nós vamos estar cobrindo mais ou menos esse assunto com as perguntas, as perguntas que você tem para nós, corretores de imóveis, todos os dias nessa área, nesse assunto, tá? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu podcast. E se você ainda não abaixou o app da Rádio Reli. Vai lá no seu telefone, no seu Android ou no seu iPhone, vai no Stores e abaixa Rádio Reli. Lá você vai poder encontrar todos os nossos episódios do Saia do Aluguel na Flórida. Lá você vai em podcasts e todos os episódios estão lá gravados. Então, se você não pode assistir hoje, ou se você está assistindo hoje com a gente, mas viu essa informação super importante e você quer passar para frente, ó, clica lá no botãozinho do share e reparte a informação com alguém. Então, Rádio Reli, lista de podcasts, Sai do Aluguel na Flórida com Jenny Pietroni. E também você pode encontrar esse episódio e todos os outros no meu YouTube, Jane Pietroni 9584. Então, Jane Pietroni 9584. Esse é o YouTube onde você pode estar lá também encontrando todos os podcasts. O que eu quis fazer com esse podcast, com a intenção desse podcast? Eu quis fazer um guia. Esse guia onde você, hoje, que está no aluguel, está pensando em sair do aluguel, possa aprender, se orientar e conseguir estar dando o próximo passo para a sua casa própria. Porque todo mundo quer a sua casa própria aqui nos Estados Unidos, o sonho americano, e é muito mais fácil do que você pode imaginar. E hoje eu vou estar falando com vocês das perguntinhas, aquelas que vocês gostam de fazer para a gente a respeito de certo assunto, e a gente está aqui sempre para atender vocês. Ok? Então, vamos lá. Só recapitulando, lá no primeiro episódio nós falamos do quanto você pode comprar, todas as perguntas envolvidas a essa parte de poder de compra, tá? Poder de compra. Quanto que eu poderia comprar de casa? Esse tipo de coisa assim. No segundo episódio, eu fiz juntei todas as perguntinhas que vocês têm aí pra gente, de como se preparar e entender os tipos de financiamento que tem por aí, porque tem 2 maneiras de você comprar financiado ou em efetivo, em cash. Se você não tem o cash para comprar, tipos de financiamento, muito interessante, todos os tipos de financiamento. Mas agora nós vamos um pouquinho mais a fundo nessa área de financiamento, que é onde nós temos a maioria das perguntas. Então, nós vamos mergulhar mais a fundo no tema de juros, de hipotecas, de estratégias de compra. Então, vamos hoje lá. Vamos estar respondendo as perguntas de número 21 a 30, ok? 10 perguntinhas aí e todas elas vão ser mais ou menos a respeito de financiamento, como funciona e as decisões inteligentes que você pode estar tomando na hora da sua compra, ok? Então, pergunta 21, vamos lá? Qual é a diferença entre taxa fixa e taxa ajustável? Já ouviram falar nisso? Taxa fixa e taxa ajustável. Qual que é a diferença, ok? Então, a taxa fixa, tá? É aquela que nunca muda. Então, quando um banco falar para você, você vai pegar uns juros fixos, ok? De 7%, por exemplo, você vai estar pagando o mesmo valor daquela parcela em 30 anos. Vamos dizer que a sua hipoteca vai ser de 30 anos. Em 30 anos, aquela taxa é fixa, portanto, o valor da sua parcela durante todo o empréstimo, ela vai ser a mesma, ela é fixa, ok? Diferentemente da taxa ajustável, que são juros ajustáveis, nós chamamos aqui nos Estados Unidos de ARM,
AM, tá? Adjustable Rate Mortgage. Então, essas taxas ajustáveis, elas podem variar com o tempo, dependendo das condições de mercado, tá? Então, vou dar um exemplo prático, adoro dar exemplos práticos para vocês. Então, vamos dizer um financiamento de 30 anos com uma taxa fixa. Ela vai te dar uma estabilidade, e esse tipo de taxa é ideal para quem quer planejar o futuro, ficar na casa por muito, muito, muito tempo, tá? Então, o financiamento de taxa fixa é geralmente para as pessoas que estão comprando para morar na sua casa e só sair dela em 5, 10, 15 ou até 30 anos, tá? Taxa fixa. Agora, Jane, para que serve uma taxa ajustável? Para quem poderia beneficiar uma taxa com a variação nos juros, tá? É para quem pretende comprar uma casa e refinanciar ou revender rapidamente, tá? Então, ela serve para quem está querendo, por exemplo, comprar uma casa, reformar e vender. Aqui nós chamamos de flip. Tem muita gente que gosta de comprar uma casa, reformar ela, deixá-la reformadinha e vender essa casa e ter o lucro da reforma, ok? Então, esse tipo de juros ajustáveis é para quem vai vender a casa rapidinho, que não vai ficar por muito tempo na casa. Então, existe um tipo de juros para o teu tipo de intenção que você tem na casa. Então, o segredo é saber qual que é o cenário que combina melhor para você, de acordo com o seu plano de vida. Se você está com um casa que você vai ficar lá só 1 ano, 2 anos nela, hey, às vezes vale muito mais a pena você ter uns juros ajustáveis do que ter uns juros fixos, porque os juros ajustáveis começam bem menor do que o juro fixo. Então, o juro ajustável, por exemplo, hoje você pode conseguir um juro ajustado começando a 3% de juros, 3%, depois o próximo ano vai para 4, próximo ano vai para 5, depende do que estiver oferecendo para você no momento. Então, para quem que serve o juro ajustável? Para quem vai estar vendendo a casa rapidamente, ok? Vamos para a pergunta número 22. Então, e o que é um rate lock, tá? Então, quando você está ali no financiamento, o cara do banco lá, o mortgage broker, ele vai falar assim: olha, nós vamos ter o rate lock, o teu rate lock vai acontecer em 30 dias. Então, o que é esse rate lock? É quando o banco trava aqueles juros que ele ofereceu para você. Então, lá na sua conversa inicial, o cara do banco foi lá e falou para você assim: olha, eu posso te oferecer, de acordo com o seu cenário, um juros de 6,5%. Ótimo, valeu, ótimo, amei. Mas lembre-se que os juros que ele oferece, ele é determinado, na verdade, pelo Banco Central ou por outros fins. Então, é os juros do dia. Então, o que acontece? Para ele que ele prometeu esses juros de 6,5%, ele faz uma trava nesses juros, um lock, tá? Então, ele trava esses juros, geralmente de 30 a 60 dias, até o final do processo da sua compra, porque você não pode estar pegando os juros do mercado. Olha, imagina que loucura seria hoje você estar comprando, falar no 6,5 e no dia que você faz o fechamento mudou para 7, você de repente muda de juros de 6,5 para 7. Gente, o mercado é flutuante quando a gente se fala de juros de mercado, ele é flutuante. Então, como que se trabalha? Se trabalha com o rate lock. Então, se a pessoa ofereceu uma carta de pré-aprovação para você, não pré-qualificação, pré-aprovação para você, uns juros de 6,5% hoje, por um exemplo, ele vai travar esses juros por 30 dias. Então, você tem 30 dias ou supostamente 60 dias para aproveitar aqueles juros que eles estão oferecendo para você, porque eles estão travando esses juros para que você compre a sua casa naqueles juros prometido, tá? Então, isso é um rate lock, tá? Isso é uma forma de se proteger, gente, porque os juros, se eles subirem, tá? O seu empréstimo vai, enquanto está sendo processado, isso é ruim para você. Então, é sempre para tentar evitar que você acabe pegando um juros maior, né, na hora do seu closing, do fechamento da sua casa, tá? Vamos à pergunta 23. E se os juros caírem depois que eu travei? Claro que seria essa a próxima pergunta, né, gente? Tá bom, evita quando o cenário é ruim, mas e se o cenário for melhor para mim? Então, o que que acontece, tá? Se os juros caírem depois que eu travei? Gente,
Infelizmente, um rate lock é um rate lock. Ele frisou aquilo ali e isso é para os 2 lados, tá? Não p O rate lock protege contra os aumentos, tá, mas não contra as reduções, tá? Então, existem bancos que oferecem o chamado flow down option, tá? Que permite você ainda ajustar a sua taxa de juros se o mercado cair muito, tá? Agora vamos falar o seguinte: "Ah, nós estou com um juros de 6,5 e os juros hoje de mercado é 6,25". Gente, eles não vão ajustar isso por causa de 0,05%, tá? Não vão, tá? A não ser que seja um mercado que esteja super louco e uma hora o juros está 6,5, outra hora está 7, outra hora está, então, que é difícil acontecer, tá. Então, geralmente os juros quando eles mudam, numa forma um pouco mais estável. Então, quando você tem um juros que você faz um rate lock, por exemplo, de 6,5%, tá, isso não quer dizer que amanhã vai estar 5 e você está perdendo um monte, gente, não existe isso, ok. Então, é a proteção ela vai tanto para evitar que você pegue um juros maior, mas se os juros ficar um pouquinho menor também, você está travado nesses juros, a não ser que você fale com o cara do banco lá e destravar os seus juros para você pegar um juros menor, que já aconteceu nas minhas transações. Ah, o juro conseguiu, eu destravei aqui e agora nós vamos conseguir fechar com 0,25% a menos do que a gente tinha fechado. Já aconteceu com, o cenário dos meus clientes? Sim, já aconteceu. Mas é caso a caso e os juros têm que cair substancialmente para o banco, concordar em fazer isso, tá bom, gente? A pergunta número 24, ó, essa aqui é a pergunta que eu escuto por aí, tá? Muito. Como encontrar um bom corretor? Tá, bom, seguinte, o corretor certo, tá? Corretor de imóveis, o corretor financeiro, tá? É aquele que te ouve, aquele que vai entender o seu orçamento e aquele que te educa durante o processo. Então você precisa ter aquele corretor que tem aquele coração de professor, que vai poder ter aquela instrução para você, que vai gostar de te instruir e te guiar no todo o processo. Então, procure alguém que tenha uma certa experiência na área onde você mora, tá? É muito importante isso, onde você mora, e explique para o corretor onde você tem sua necessidade. Esse corretor tem que ter a capacidade de te escutar, ok? Aquele corretor só quer vender, fala, 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 é um corretor que não sabe ensinar. E nesse nosso meio, nesse nosso toda essa parte de real estate, tem muito ensinamento que a gente tem que passar para vocês, é muito educacional. Então, é muito importante você ter um corretor, por exemplo, que te explique os contratos com transparência e passo a passo. Gente, nossos contratos são páginas e páginas e páginas, eles são longuérrimos. Portanto, você precisa ter aquele corretor que não vai falar só para você: "Assina aí". "Ah, posso te explicar o contrato? Vamos ir todas as cláusulas do contrato, passo a passo, pelo menos a primeira vez. Depois, tá fazendo oferta, reoferta, etcétera, você não vai parar para escutar, como diz, a explicação de todo o contrato, tudo de novo, né, é maçante isso para você como consumidor. Mas pelo menos a primeira vez que você tá lá cara a cara com o teu contrato, gente, o mínimo que eu acho que um corretor tem que fazer é te explicar o que você está assinando. Pronto, falei. O mínimo, explicar o que você está assinando, porque tem muita gente que assina, não sabe o que está assinando, depois vem as perguntas. Na hora do problema, da dificuldade que vem, mas espera aí, como é que era isso? Era. Não, a pessoa tem que saber como é isso. Ah, me lembre de novo qual que é essa parte do contrato e onde eu me encaixo. Essa seria a pergunta do consumidor já educado, tá? Já sabendo como ele está lidando com aquele processo, tá? Então, uma dica pessoal, tá? Você precisa de um parceiro na hora da compra do imóvel e você não precisa de um vendedor, tá? Nós somos intitulados vendedores de casas, porém você precisa de um parceiro, não de um vendedor,
tá? Um bom corretor, ele vai te guiar com paciência e vai proteger os seus interesses em cada negociação. E o mais importante, gente, cereja do bolo, procure um corretor onde ele vai proteger os interesses seus como cliente, como comprador ou como vendedor de um imóvel, antes dos interesses próprios, ok? Tem muito corretor aí que vê o seu próprio interesse antes do interesse do cliente. Então, tente achar. Gente, conversando com o profissional, você saca se ele está usando o interesse dele na frente ou o teu interesse na frente de uma conversa, de uma negociação. Isso é fácil sacar, gente. Então, vamos usar aí todos os corretores que, na verdade, precisam estar aí usando o interesse teu na frente do interesse próprio, ok? Então, vamos lá, pergunta 25, tá? Quando você está visitando as casas, o que você deveria observar ao visitar essas casas? O que, que é que eu tenho que estar olhando, tá? Gente, quando você está olhando uma casa, você tem que olhar além da decoração da casa. E eu vou te falar um segredo: a decoração não vem. O que, que vem na casa, gente? Vem a estrutura, vem o telhado, vem o ar-condicionado, vem as paredes. Então, para de olhar a decoração da casa, se o sofá está combinando com o tapete ou está deixando de combinar com o tapete, porque isso não vem com a casa. A bagunça que está lá dentro não vem com a casa. Às vezes a gente está olhando uma casa, já tem um monte de caixa espalhado, porque as pessoas já estão se programando para mudar. Isso não vem. O que, que você tem que olhar, gente? Você tem que prestar atenção em sinais de umidade. Se a casa está com infiltração ou rachadura, você tem que olhar lá para o teto para ver se tem alguma rachadura ali no teto da casa que vai indicar problemas futuros, ok? Você tem que estar olhando o painel elétrico. Você tem que estar abrindo embaixo da pia da cozinha para saber se tem vazamento lá. Esse tipo de coisa que você tem que estar olhando numa casa, tá? Então, conte com o seu parceiro, o seu corretor de imóveis, que o seu corretor de imóveis tem aquela experiência exatamente que você tem que estar olhando dentro da casa. E não é a decoração, não é a disposição do sofá ou da cama de um quarto, não é nada disso, gente. É a parte técnica, a gente fala da casa, tá? Então, nós estamos falando de eletricidade, nós estamos falando de encanamento, nós estamos falando de um telhado, nós estamos falando de janelas, nós estamos falando de portas, nós estamos falando de condição no geral, porque quando você está comprando uma casa, você está recebendo portas, janelas, é, é, é isso que você está recebendo: portas, as janelas, as paredes, o teto, o chão, é isso que você está comprando, tá? O resto não interessa, tá? Outra coisa bem interessante, que é o carro-chefe da nossa indústria, é: avalie bem o bairro, a vizinhança, a distância que vai até o teu trabalho, a distância que você vai ter que ir até a escola dos seus filhos, tá? A localização é o único fator que você nunca vai poder mudar quando você compra sua casa. Então eu sempre falo, gente, lembre-se, não existe casa perfeita, tá? Não precisa ser a perfeita, não precisa ser a maior ou a mais bonita do bairro, porque isso você pode transformar a sua casa na melhor, na mais bonita do bairro, na mais aconchegante, na mais graciosa. Isso você pode transformar. O que você não pode mudar é localização. É localização, você não pode mudar. Então, se você comprou num bairro ruim, você não pode estar mudando isso. Você pode ter a casa mais linda, vai sempre estar num bairro ruim, tá? Contrapartida, quando você sacrifica às vezes um pouquinho para comprar aquela casa mais feinha que tem na rua, mas num bairro bom, tá? Você pode transformar essa casa e lá para frente você ter a melhor casa da rua no melhor bairro, tá? Então isso que interessa. Então, vamos prestar atenção na localização e na parte técnica da casa, não na parte cosméticas, na decoração e nas coisas que não interessam, porque certas coisas você pode mudar, outras coisas você não pode mudar, não tão fácil pelo menos, tá? Pergunta número 26, gente, olha lá. Por que está tão difícil achar casa acessível? É uma pergunta que eu estou escutando o tempo todo, gente.
principalmente as pessoas que já tiveram uma casa e agora estão no mercado para uma segunda casa, uma segunda chance, ou aumentar a sua casa, a sua residência, ou até diminuir a sua residência, porque às vezes tem 2 motivos, você troca de casa, ou porque você precisa de mais espaço, ou porque você precisa de menos espaço, né. Então vamos lá, gente, por que que está tão difícil achar uma casa que a gente fala affordable, que a gente fala assim, está faz sentido na hora que eu tenho o meu salário comparado com o valor das casas no mercado. Então, o mercado imobiliário, gente, passou por um período de alta demanda e pouca oferta, ok? Muitos donos, hoje, eles preferem não vender porque eles estão com taxas de juros baratinhas, tá? E hoje, se ele for vender para uma outra casa, mesmo que ele queira, precise ou tenha vontade de comprar uma casa maior ou até de reduzir e comprar uma casa menor, maioria das pessoas, eu falo uma boa porcentagem, estou falando de 70 a 75% das pessoas que aproveitaram aí o boom dos juros baratos na pandemia, essas pessoas estão com juros muito baratos. Elas estão com juros de 2, 3, 4%. E hoje, quanto tá para comprar? Hoje nós estamos falando de 6,5, 7,5%, e isso depende do teu cenário. Estou vendo pessoas se qualificarem com muito mais que isso, devido de um problema ou outro no crédito ou no cenário financeiro. Então hoje está muito mais alto, e quanto mais alto são os juros, menor é o seu poder de compra. Então hoje, com 7% de juros, por um exemplo, eu compro 300.000. Se eu tivesse com 2% de juros, eu comprava 500.000, 600.000. Estão entendendo a diferença? Então, o poder de compra diminuiu devido aos juros altos de quem está comprando de casa. E as pessoas que estão lá confortáveis com seus juros de 2, 3, 4%, pagando 2, 3, 4%, na hora de fazer a conta e adquirir um imóvel novo, vai ter que pagar muito mais, então o poder de compra dessas pessoas também diminuíram, tá. Mas eu vou falar uma coisa para você, tem uma boa notícia, tá. Nós estamos com novas construções do mercado, aumentando, tá. E temos aí a promessa de juros que estão caindo. Agora em dezembro, suposto cair mais um pouquinho os juros de acordo com o que está acontecendo, de acordo com as últimas reuniões do Banco Central. Então nós temos boas promessas que o ano que vem vai cair mais os juros e nós vamos estar num patamar excelente para quem está querendo comprar sua casa. E temos também o patamar onde faz sentido as pessoas agora colocarem suas casas no mercado e comprar outra, porque se você está abrindo mão de um juros de 4% para ir para os juros de 5, 5,5, não dói tanto, né? Não é tão ruim. Então, isso está acontecendo aí para o próximo ano. Então, se vocês querem uma previsão também aí, aproveitando para o próximo ano, os juros vão estar caindo um pouco, vamos ter mais casas disponíveis no mercado, porque as pessoas vão ter uma condição maior, um poder de compra maior e vai poder estar colocando sua casa no mercado para estar comprando uma outra. Então, essa estratégia de vantagem sobre quem está começando, quem vai estar saindo do aluguel para o ano que vem e quem está querendo comprar uma segunda casa, o ano que vem vai estar ótimo, porque a gente vai estar num balanço, a gente vai estar num ano onde os juros não vão estar caros, ok? Comparado com o que você tem hoje, para quem compra na segunda vez e para quem está querendo sair do aluguel, é hora de sair do aluguel, gente, porque independente de juros, o dinheiro do aluguel está indo para o lixo, tá? Melhor você ter uns juros de 7 ou 8% do que estar jogando todo o dinheiro que você tem naquela prestação fora, tá? Naquela teu aluguel fora. Então, independente de juros, para quem está querendo sair do aluguel, a hora era ontem. Agora, para quem está querendo sair da casa residencial agora e comprar uma outra casa, a hora vai ser o ano que vem, tá bom? É isso aí. E é o seguinte, gente,
O segredinho é ser paciente, trabalhar com alguém que entenda as oportunidades que estão escondidas no seu mercado, por exemplo, essa oportunidade que eu estou falando agora, que o ano que vem vai ser excelente, e usar isso como guia para você estar aí comprando o seu imóvel, vendendo o seu imóvel aí no futuro próximo, tá? E daí vem aquela perguntinha, vamos lá, pergunta 27, tá? Quanto que eu posso oferecer por um imóvel, tá? É uma pergunta que eu sempre tenho a partir do momento, já chegar aquele momento que você gostou daquela casa, você quer comprar aquela casa, gostei, gostei. E agora, Jane, quanto eu devo oferecer nesse imóvel, tá? Então, gente, sempre a minha resposta vai ser de acordo com as condições do mercado, tá? Eu já tive uma época de um mercado onde eu falava assim: olha, a casa está listada a 300 mil, vamos começar por 310? A pessoa falou assim: nossa, mas eu achei que eu podia negociar o preço para baixo. Não, gente, depende do mercado. No mercado, gente, pós-pandemia, pós-pandemia, onde a gente estava com fila para ver as casas em open house, que as casas eram vendidas em 24 horas, nunca que eu ia poder, a uma pessoa poder oferecer aquele valor que estava sendo oferecido no mercado para menos, tinha que ser para mais. Eu tive cliente que só conseguiu comprar uma casa porque ele ofereceu US$ 80.000 a mais no preço do imóvel, tá? Só conseguiu comprar porque ele ofereceu muito dinheiro a mais. E aconteceu isso muito. Então depende muito da época. Se é buyer's market, se é seller's market, tá? Então, no seller's market, eu vou sempre estar falando para você, olha, nós estamos numa época muito concorrida, tem muitos compradores, você está numa época onde você e mais 10, mais 20 estão oferecendo pelo mesmo imóvel, tem uma certa competição, então você deve oferecer 5% a mais do valor oferecido, 1% a mais do valor oferecido, 10% a mais, depende da época. Agora, se nós estamos num buyer's market, que é agora, tá? Buyer's market. O que que eu vou te falar? Tá lento, não tem problema, pode ficar tranquilo, eu vou fazer sua oferta só amanhã, porque ninguém vai aparecer com uma oferta de hoje para amanhã. Fica tranquilo, o mercado tá devagar, vamos oferecer, vamos começar a oferecer 2% abaixo, 5% abaixo do valor listado. Isso você vai ter que confiar no seu corretor para que ele te informe e faça uma análise comparativa do mercado e e te indique quão rápido você tem que fazer essa oferta, por quanto você tem que fazer a oferta. E, gente, um bom corretor, o que que ele vai fazer? Ele vai lá naquele neighborhood, ele vai, fazer uma pesquisa que a gente chama de Comparable Market Analysis. É uma comparação de mercado onde vai te dar quais são as casas que foram vendidas nos últimos 6 meses, ali ao redor daquele neighborhood. Ela vai poder te falar: "Olha, todas essas casas estão tendo uma média de 2 a 5% de desconto no valor oferecido. Isso são todos os dados que a gente pode estar dando para você, porque a gente tem acesso a esses dados. Então, é claro que você não vai pagar listing price no neighborhood, está todo mundo negociando a 2% abaixo do valor do mercado, ou até 5% abaixo do oferecido pelo mercado. Então, conte com o seu corretor que ele sempre vai ter na ponta da língua essa resposta para você e sempre vai estar dependendo do mercado do momento, do mercado de hoje, tá? Pergunta número 28, gente. Quanto colocar de depósito de garantia? Então, todo contrato existe um depósito, a gente chamamos aquele depósito de boa-fé, tá? Chamamos também de earnest money em inglês, tá? É um valor que mostra ao vendedor do imóvel que você está compromissado, que você realmente quer aquela casa. Esse é um valor que precisa ser substancial, porque o dono do imóvel, a partir do momento que ele vai assinar a sua oferta, ele vai tirar aquela casa do mercado. Ninguém mais vai poder fazer oferta, mais vai poder comprar aquela casa. Então, normalmente fica entre 1 a 3% do valor de compra. Isso é o que a gente tem no normal aqui na nossa região. Nós estamos falando de Broward County, Palm Beach County. Outras regiões variam, gente, é diferente, tá? Então, aqui na nossa região, 1 a 3% do valor da compra é o que a gente geralmente pede
de depósito de boa-fé, aquele earnest money, o que você na hora da oferta, você vai mandar um wire lá para fazer uma transferência de dinheiro lá para o cartório, e esse dinheirinho fica esperando lá até a data do closing, tá. É um gesto onde você garante a sua negociação e você mostra para o vendedor que você é um comprador em potencial, um comprador forte, que a gente fala aqui, um strong buyer. Então, sempre dê um depósito substancial para que o dono do imóvel realmente tire a casa do mercado, tá? E essa casa fica exclusiva para você até o final da compra, até o final da transação, tá bom? Pergunta 29, vamos lá. Quais são as cláusulas de proteção, tá? De proteção que eu poderia estar incluindo no meu contrato, tá? Então vamos lá. Essas cláusulas de proteção, em inglês aqui nós chamamos de contingencies, tá? Então existem 3 cláusulas de proteção que já vêm no nosso contrato, tá? E eu vou explicar essas cláusulas para você. A primeira cláusula é a cláusula de inspeção, tá? Isso quer dizer que uma vez que você tem o seu contrato assinado, você tem um número de dias onde você vai lá levar um inspetor e checar se a casa está em boas condições técnicas, tá? Se você não gostou da condição dessa casa nessa nesses dias de inspeção, você pode sair do contrato, terminar o contrato, receber o seu depósito de volta sem pergunta nenhuma, acabou, tá? Então, essa é a primeira a a cláusula de proteção do contrato é a cláusula onde você pode inspecionar a sua casa e falar quero ou não quero, ok? Segunda cláusula que protege você é a nossa cláusula de avaliação. É a cláusula onde confirma se esse preço que foi colocado está sendo um preço justo e um preço onde o banco, a pessoa que você está pedindo empréstimo, também concorda com esse preço, tá? Então, o que acontece? Quando você está comprando com financiamento, o banco ele vai mandar o seu próprio avaliador lá na casa. Então, vamos dizer que você tem um contrato de US$ 500.000, ok? Eles vão mandar lá esse avaliador e esse avaliador tem que concordar com esse preço. Realmente essa casa vale US$ 500.000, podemos continuar comprando, financiando essa casa para você, realmente está valendo o que vocês colocaram no contrato. Então, essa é uma cláusula de proteção, porque se der alguma coisa errada, se não estiver valendo aquele valor estipulado no contrato e que o banco validou isso, aí nós temos que ou desistir desse contrato ou reavaliar os termos desse contrato, porque ele não essa casa não está valendo o que deveria estar valendo de acordo com o nosso contrato, tá. Então abre para negociações de volta. Então, vamos supor que tem uma casa que, o contrato é 500.000, mas ela só avaliou em 495.000, ou olha, no atual mercado é melhor o vendedor abaixar 5.000 e você comprar ela por 5.000 a menos, porque o banco só vai emprestar até o valor que ele determinou que vale, tá? Então, isso é só um exemplo, existem várias maneiras de trabalhar quando a avaliação não bate com o valor do contrato, tá? Que já expliquei isso lá no num dos meus episódios, quais são todos os problemas que pode acontecer com a avaliação e quais são as opções, que você pode ter dependendo daquele problema, tá. Se você quiser voltar lá num dos meus episódios onde eu falo isso, acho que é o 3º ou 4º episódio, eu estou falando só sobre avaliação de imóveis e todos os problemas que pode acontecer com a avaliação do seu imóvel durante a sua transação, tá. Qual é o terceiro a terceira a condição que protege o seu contrato, que vem já lá no teu contrato? Proteção sobre o financiamento. O A condição do financiamento que vai te proteger no caso o banco não aprove o teu empréstimo, ok? Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com o seu empréstimo e não deu certo o seu empréstimo, você é protegido sobre a cláusula de financiamento, porque lá no seu contrato está dizendo que você só compra a casa se você conseguir um mortgage de 30 anos, com o juros estabelecido do dia, etc, etc. Então, existem cláusulas ali. Se aquela cláusula que a gente está ali não der certo, não bater, você está fora do contrato
e você é protegido pela cláusula do financiamento. Então, nunca abra mão dessas cláusulas sem entender o risco. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma dessas cláusulas. Elas são as 3 cláusulas básicas que já estão lá em qualquer contrato de compra, elas estão lá. Então nunca abra mão dessas cláusulas sem entender o risco. Existem épocas que você vai ter que arriscar alguma dessas cláusulas, dependendo do mercado. O teu corretor pode explicar muito bem qual é essa cláusula, qual o risco e como você vai abrir mão dela, tá? Então, essas 3 cláusulas é o seu escudo legal e financeiro, estão todas lá já embutidos no nosso contrato, oficial, que todo mundo usa os mesmos contratos aqui, gente, o contrato a gente só preenche lacuna, ok? Então, essas 3 cláusulas são as principais, as cláusulas onde você pode se proteger se algo dá errado na hora da sua compra, ok? E a última pergunta, pergunta número 30 do nosso episódio de hoje é: devo abrir mão das contingências para ser mais competitivo? Então vamos lá, gente. Continuando, porque uma pergunta leva a outra, né? Depende do mercado, tá, gente? E depende da sua segurança financeira. Então, em momentos de alta competição, eles abriam mão da cláusula para ser mais competitivo. Então, por exemplo, tinha gente que falava assim: ó, tô comprando a casa, mas não vou nem fazer inspeção, tô comprando ela do jeito que tá, não me interessa o que acontece. Estou comprando sem a cláusula de inspeção, tá? Estou retirando a cláusula de inspeção e estou comprando a casa do jeito que está. É uma opção que você tem para ser mais competitivo, isso depende do mercado. Depende do mercado, onde você tem a competição que você está tendo de compradores no mercado. Então, essas 3 cláusulas que eu falei aí de antemão, elas podem ser ajustadas para que você tenha uma oferta mais competitiva na hora que você tem um monte de competição, tá? Então, abrir a mão da inspeção ou da cláusula de financiamento é arriscado? Gente, é arriscado, tudo é arriscado. Então, cada cláusula tem o seu risco, tá? E você pode ter um contrato mais forte ou mais fraco, dependendo da cláusula que você abre mão, tá? Então, a minha dica é: se você quer deixar a sua oferta mais atraente, ofereça um fechamento rápido, um depósito alto, tá? Mas mantenha as suas proteções essenciais, tá? Então, a dica de hoje, para o mercado de hoje, tá? Não abra mão da sua cláusula de inspeção, não abra mão da sua cláusula de financiamento e não abra mão da sua cláusula de avaliação. Tudo a gente pode estar consertando no tempo de hoje. E é isso, gente. Nossa conclusão de hoje é que todas as partes do contrato, no financiamento, existem muitas perguntas. Essas são as 10 perguntas que eu mais recebo a respeito de inspeção, avaliação, o fechamento e o que fazer a respeito disso durante a compra, tá? Então, sou a Jane Petroni, corretora de imóveis e mentora de novos compradores, e esse foi o meu episódio terceiro da minha série, as 50 perguntas mais comuns de quem quer sair do aluguel. Tá? Então, me siga, gente, no Instagram, Saia do Aluguel na Flórida, ou então no YouTube, Jane Petroni 9584. E lembre-se, sonhar é o primeiro passo, mas planejar é o que transforma o sonho em realidade. Então, até o próximo episódio e beijo no coração de vocês.